gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de dezembro. O quinto livro que eu li este mês foi A Autoestrada, do Stephen King, escrito com o pseudônimo de Richard Bachman. Esse livro aqui é da Soma de Letras, ele tem 300 páginas, ele é rápido de ler, o espaçamento é bom. Ele não é um livro, o tamanho da fonte é grande, né? Então é um livro bastante rápido de se ler, tá? Antes de entrar na história, eu vou falar um pouco sobre aqui o que está na contracapa e sobre a orelha do livro, né? Porque eu cheguei à conclusão que você escrever uma orelha de um livro é uma verdadeira arte, né? Então, assim, eu costumo sempre começar a leitura dos livros lendo a contracapa e a orelha ali, onde ele traz uma sinopse. E, assim, a pessoa para escrever essa apresentação, ela tem que fazer isso de tal forma, primeiro que a pessoa tem que ter lido o livro, né? Não só lido com o olhar do leitor, mas também com o olhar crítico, né? Porque ela tem a tarefa de sintetizar ali num espaço pequeno a história, né? Tirando o principal, tirando a essência da história. Então, e ela tem que fazer de uma forma que torne o livro atraente, né? De que ela tem que escrever a coisa de tal forma que o leitor sinta, quem lê aquilo, sinta vontade de ler aquele livro imediatamente. O problema é fazer isso sem entregar nada da história, né? A pessoa tem que conseguir sintetizar e ao mesmo tempo não entregar absolutamente nada da história. Pelo menos eu considero que assim seja uma orelha bem escrita, né? Uma apresentação bem escrita. Bom, então assim, quem se incomoda com spoiler não deve ler nem esse pedacinho aqui e nem a orelha, porque ele, em poucas palavras, ele faz um resumo da história, ele conta coisas ali que só vão acontecer no meio pro final da história. E se for um leitor um pouquinho mais perspicaz, ele vai dar dica de como vai terminar o livro, né? Então, se você se incomoda com isso, é melhor nem ler essa orelha aqui. Então, a Soma de Letras devia tomar mais cuidado ali na hora de selecionar isso aqui. Bom, esse livro aqui, ele é de 1981 e a história é relativamente simples. Ela tem como personagem principal o Bart Dawes, que é um homem em torno dos seus 35 anos, nos seus 40 anos de idade, e viveu a vida inteira ali numa mesma casa com a sua mulher e no mesmo trabalho, né? Ele era um gerente ali de uma lavanderia. E ele criou um vínculo muito grande, tanto com o local de trabalho, com as pessoas que sempre trabalharam com ele, quanto com a casa em que ele viveu, né? Então ele é dessas pessoas que se apegam realmente ao local ali e sem querer se desfazer jamais do local. O problema é que vai ser construída uma autoestrada e essa autoestrada vai passar exatamente onde fica a casa dele e o local de trabalho, a lavanderia. Então o governo lá desapropriou, ele teria direito a receber um dinheiro lá por isso. E o livro vai girar em torno da forma como ele recebe como ele vai aceitar, né, ou não vai aceitar esse fato, né, de que ele tem que sair da casa e de que a lavanderia vai ter que ser vendida. Então, assim, o livro ele é bom, eu dei 3 estrelas, mas ele não é um livro inesquecível. Eu acredito que é um livro que daqui 2 anos eu nem vá me lembrar muito dele, porque ele é bastante repetitivo, ele fica muito nesse drama que ele está vivendo, né? E acaba que ele dá muita pista realmente do final, já influenciado por aquilo que você lê aqui, mas mais as dicas que ele vai dando o tempo inteiro. Então o livro vai sendo repetitivo e bastante previsível, né? Acredito que lá com 1/3 do livro eu já sabia o que ia acontecer. Então só para você ter uma ideia de quanto ele é repetitivo, ele tá contando a história lá em terceira pessoa, né? Mas ele tá contando o drama que o Bart está vivendo, tudo aquilo que está acontecendo com ele, e isso fica 1/3 do livro falando desse drama todo. Aí, em um determinado momento, ele vai dar carona, ele está na estrada e ele dá carona para uma jovem adolescente
e durante a viagem dele eles estão conversando e ele vai contar para ela o drama que ele está vivendo. Então, quer dizer, você vai ler agora sobre, em primeira pessoa tudo aquilo que você acabou de ler e sem nada, sem coisas a mais, sem uma perspectiva diferente, apesar de ser em primeira pessoa, mas não muda nada, não se acrescenta nada naquilo que você acabou de ler, né? Então é um livro assim, um pouco repetitivo, tá? O final dele aqui, a importância de ser Bachman, eu achei legal esse aqui porque é um texto que Stephen King fala, onde ele escreve sobre o porquê que ele resolveu usar um pseudônimo, né? Depois, vou até estar linkado aqui embaixo, o site, eu acho que até o site oficial do Stephen King chama The King of Maine, e lá vai falar sobre o Richard Bachman, né? Então, basicamente, é muito curioso esse texto, né? Vou deixar linkado aqui se puderem dar uma olhada, mas basicamente ele vai falar que ele teve dois motivos para resolver usar um pseudônimo. O primeiro, que é o principal, é que ele quis testar seu talento, né? Ele já tinha adquirido uma certa fama, então ele queria saber se os livros dele fariam sucesso sem que ninguém soubesse que era o Stephen King, né? E o outro motivo foi por um motivo mais comercial, porque as editoras, elas não gostavam que ele editasse 2 livros no mesmo ano, né? Não sei porquê, mas elas parece que pressionavam e acabavam protelando os lançamentos de seus livros, né? Então ele durante muito tempo ele conseguiu se manter incógnito, né? Ele escreveu vários livros, aqui acho que foram 5 livros até ser descoberto. Quem descobriu foi até um livreiro, né, um vendedor, começou a desconfiar. E ele começou a desconfiar principalmente num livro chamado A Maldição. Eu gosto bastante desse livro, ele teve uma adaptação cinematográfica chamada Maldição do Cigano. E esse livro é o que ele mais dá pistas, é o que ele mais entrega a ser Stephen King. Inclusive dentro do próprio livro tem referências a Stephen King, né? Então ele ficou muito desconfiado, esse livreiro ficou muito desconfiado, ele acabou indo a fundo na pesquisa, ele acabou descobrindo realmente que era o Stephen King. Então o Stephen King foi obrigado ali a matar o seu pseudônimo, né, o Richard Bachman. E o que é curioso que tem nesse link aqui é que ele acabou até de uma forma divertida escrevendo uma falsa biografia sobre o Richard Bachman, né, onde ele fala que ele depois acabou falecendo por câncer de pseudônimo. Bom, só que ele tinha escrito 5 livros, mas ele quis, mesmo sendo descoberto, escrever mais. Mas como Richard Bachman tinha morrido, ele usou um recurso ali de falar nessa biografia que a viúva do Richard Bachman descobriu ali entre os pertences dele algumas obras que ele tinha que estavam quase já prontas para serem entregues às editoras, então acabaram sendo publicadas depois da morte dele, né? Manuscritos ali que a viúva acabou descobrindo. Então ele consegue manter o humor ali. Os livros sob esse pseudônimo, eles têm algumas características em comum e o lado sobrenatural, ele praticamente não tem nesses livros, né? Ou se tem é muito pouco. Esse aqui não tem nada desse aspecto sobrenatural. E tem também muita coisa, tem um detalhe em comum, sempre no desfecho dos livros, geralmente em relação ao desfecho, que geralmente são comuns a todos os livros do Richard Bachman, né? Só que eu não vou falar o que é, eu também não sei o que é, eu desconfio que seja, porque depois de ler 2 livros dele, que foi A Maldição, e esse aqui a gente já desconfia que seja, tá? Então eu pretendo até ler outro livro aqui sobre esse pseudônimo para ver se eu tô certa, né? Então assim, vale a pena mais pelo aspecto aí desse negócio de escrever com uma outra personalidade, né? Um outro tipo de livro, mas não é uma leitura assim inesquecível. Eu acho que A Maldição eu gostei mais desse, apesar de ter escrito aqui que essa é a obra preferida do Stephen King sob esse pseudônimo. Pra mim, dos 2, o que eu mais gostei foi A Maldição, né? Bom, então é isso.
Espero que tenham gostado. Venham me contar aí o que leram do Stephen King, o que leram do Richard Bachman, né? E é isso. Vamos falar sobre os livros citados e sobre outras indicações, tá bom? Até o próximo vídeo, onde finalmente eu vou encerrar minhas leituras no mês de dezembro. Até mais!